A paz, queridos. Hoje eu quero trazer um tema um tanto bem polêmico, mas que muitos estão fazendo e não sabem o porquê levam tantos pesos, né? E vem de encontro à palavra do Senhor, porque Deus, Ele pede pra gente orar pelas pessoas, sim, Ele pede, mas nem tudo é pra gente fazer. A palavra do Senhor hoje eu quero trazer em Jeremias capítulo 7, versos 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele o clamor ou oração, e nem importunes, porque eu não te ouvirei. Eu quero abençoar o título dessa ministração, quando orar pode ser um peso. Discernimento na intercessão. É importante a gente ter discernimento porque existe sim o espírito da rebeldia. E quando existe um espírito da rebeldia, não adianta. Deus não invade corações. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque o meu ministério já tem muitos anos. E eu lido com libertação. E eu sei bem como funciona. Então, nem toda oração que nós fazemos, ela é bem recebida por Deus. Parece estranho ouvir isso, né? Mas é isso mesmo. A Bíblia nos mostra que há momentos em que Deus nos instrui a não orar por determinadas pessoas ou situações. E isso acontece porque a intercessão, sem discernimento, pode se tornar um peso espiritual e até atrasar as bênçãos de quem está orando. E muitas vezes somos movidos pela emoção, queremos ajudar, queremos interceder por alguém, sem perguntar para Deus se aquela pessoa ela está disposta a se arrepender. Porque uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é o coração estar realmente diante do Senhor. E se aquela batalha, se realmente nós devemos enfrentar. E ao fazer isso, nós podemos o quê? Carregar fardos que não são nossos. E hoje nós vamos entender o que a palavra nos ensina sobre o perigo de interceder sem direção divina. Em Jeremias aqui, capítulo o qual foi citado, no capítulo 7, versos 16, livro de Jeremias, nós vemos a passagem impactante. Deus diz ao profeta para não orar pelo povo. Olha que interessante. O povo de Israel estava numa situação ali que não ia adiantar. Não ia adiantar Jeremias orar, porque Deus não ia ouvir a oração de Jeremias. Queridos, o contexto é sério. Israel estava mergulhado na idolatria, na rebeldia. As pessoas, elas estão mergulhadas nos seus próprios sonhos, idolatrando os seus ideais. E não é dessa forma. Assim estava Israel, idolatrando a rebeldia. E rebeldes, melhor dizendo, Deus, ele havia determinado o juízo sobre eles. Orar por aquele povo, naquele momento, seria inútil, porque Deus já havia decretado a sua sentença. Isso nos ensina que há momentos em que a intercessão não deve ser feita se Deus já decretou algo. Orar pode ser um esforço em vão e até uma afronta à vontade de Deus. Então, a falta de discernimento pode trazer carga espiritual para as nossas vidas. Eu aprendi isso dentro da minha caminhada cristã. Porque muitas coisas que eu enfrentava, eu perguntava para Deus, Deus, por que eu estou enfrentando isso? E Deus me dava uma resposta de imediato. A falta de discernimento, ela pode trazer cargas espirituais. A Bíblia nos ensina que a intercessão é poderosa, mas também nos alerta que nós devemos buscar sabedoria antes de orar. E muitas vezes, ao interceder por pessoas ou situações sem discernimento, nós carregamos pesos espirituais que não são nossos. E isso acontece porque nem todo sofrimento é para ser removido pela oração. Algumas pessoas estão colhendo o que plantaram e Deus está tratando com elas. Quando nós intercedemos sem direção,
nós podemos tentar interferir o processo de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 16, está escrito: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. 1 João capítulo 5, verso 16 está escrito, eu vou novamente falar: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará vida àquele que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então isso significa que há situações em que a oração não muda o quadro, porque há um juízo divino em ação. Então cuidado com as batalhas espirituais que você assume. Outro ponto importante aqui é que interceder sem discernimento, nós podemos entrar em batalhas espirituais que não fomos chamados para lutar. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que a nossa luta é contra a carne, principados e potestades. Então, no entanto, nem toda luta é nossa. Algumas são consequências diretas da vida da pessoa. Você já percebeu que depois de orar por algumas pessoas, a sua vida começa a sofrer ataques? Amados, isso pode acontecer porque você entrou em uma batalha que não é sua. Você entrou numa batalha sem estar preparado. E antes de interceder, pergunte para Deus: Senhor, essa é uma batalha para eu entrar, para eu lutar, para eu ajudar? É importante. A pessoa às vezes pode ficar até chateado com você, mas você precisa estar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Oração sem direção pode atrasar suas bênçãos. Queridos, quando nós gastamos tempo e energia em oração que Deus não nos mandou fazer, nós podemos nos sobrecarregar espiritualmente e desviar o foco do que realmente importa. Um exemplo, Saul, ele perdeu o favor de Deus porque ele insistiu em algo que Deus já tinha o quê? Rejeitado. E quando Samuel orava por Saul, Deus disse em 1 Samuel 16:1: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel estava o quê? Preso em um tempo que já havia se passado. Deus já havia rejeitado Saul. E continuar orando por ele seria insistir no que Deus já tinha decidido. Isso também pode acontecer conosco. Nós ficamos presos às causas, às pessoas, às situações, e Deus já fechou a porta. E isso pode atrasar a nossa caminhada, a nossa bênção e o propósito que Deus tem na nossa vida. Como é que eu posso saber, pastora, quando orar e quando não orar? Busque a direção de Deus. Antes de interceder por algo, faça uma oração. Espírito Santo, me dê discernimento. Pergunta para o Senhor. Faça a seguinte pergunta: Senhor, essa é uma causa para eu interceder? E observe os frutos. A pessoa ela está aberta para Deus ou ela resiste? Será se realmente há arrependimento dentro do coração dessa pessoa? Ela continua no mesmo erro. Então, confie na justiça de Deus. Se Deus mostra que não é para orar, confie. Ele sabe o que é melhor. Então, eu quero encerrar aqui. Nem toda oração é agradável a Deus. Mas toda oração é. Por isso que você passa luta. Há momentos em que Ele manda parar de interceder. Por sua vontade. Já está estabelecida no reino. Se alguém tem um sentido, um peso em comum após orar por outras pessoas, por exemplo, eu orei por fulano, eu senti um peso, peça discernimento a Deus. Talvez você esteja carregando um fardo que Ele nunca pediu para você carregar. Talvez você esteja fazendo algo que não é para fazer. E a partir de hoje,
que a sua oração ela seja guiada pelo Espírito Santo para que você possa interceder apenas se for da vontade de Deus. Ah, pastora, mas é quando Deus chama a gente para interceder, a gente tem que ir. Queridos, quando há arrependimento, a gente vai. Daniel ele intercedeu por Israel. Daniel 9:3, o princípio, quando alguém ela demonstra desejo de mudança, você intercede. Porque você é um instrumento poderoso de libertação e restauração. Aleluias, de Deus. Quando a pessoa ela está fraca espiritualmente, ela precisa entender o quê? Jesus disse a Pedro que oraria por ele em Lucas 22:31. O princípio, há momentos em que tem pessoas próximas a nós que estão espiritualmente vulneráveis, né? E a nossa intercessão vai fortalecer aquela pessoa na caminhada, né? Aquela pessoa está fraca, ela não tem força. Isso ajuda. Mas quando Deus coloca um peso específico no coração, exemplo, Neemias sentiu um peso de orar por Jerusalém, né? Ele sentiu um peso muito grande. Em Neemias 1:4. Então, se você sente um forte direcionamento para interceder, sem ser movido apenas pela emoção, pode ser um chamado divino para orar. Mas se você não sente, queridos, quando é que Deus, então, adverte que não é para eu orar? Vou novamente explicar. Quando Deus ele já decretou juízo sobre alguém. Jeremias 7:16, o qual foi citado, Deus disse para Jeremias não orar por Israel, porque o povo estava endurecido e já havia sido decretada a disciplina. Então, quando alguém rejeita repetidamente a correção de Deus, há um ponto em que a sua oração pode se tornar inútil para Deus. Não, está repreendido, pastor, eu não aceito isso. Queridos, quando a pessoa vive em rebeldia contínua, ela quer fazer o que ela acha que é certo, ela não está diante de Deus. Rebeldia é pior que o pecado de feitiçaria. Em 1 João 5,16 fala sobre o pecado que leva à morte, qual João não recomenda a oração, a qual foi citada. Eu tô novamente aqui repetindo para vocês. Então, se alguém resiste ficar em pecado e não se arrepende, a nossa oração pode ser em vão. Mas se a pessoa ela persiste em se arrepender, ela persiste em mudança, a nossa oração ela é eficaz. E Deus ele respeita a escolha dessa pessoa, se ela quer seguir ou não os passos do Senhor, porque Deus não é invasor. Então, quando Deus nos diz claramente para parar, que possamos ter discernimento. Samuel orava para o Saul, como aqui foi dito. Às vezes nós queremos insistir tanto na intercessão por algo que Deus já decidiu, até encerrar. E nós precisamos o quê? Discernir quando Deus nos diz para seguir adiante. Ah, pastora, mas como é que eu vou saber se eu vou continuar ou se eu vou parar? Se você sente o peso da inquietação, novamente, só para a gente encerrar. Se você sente o peso da inquietação constante, ao orar por alguém, busque confirmação para Deus. Os frutos da vida daquela pessoa, ela pode te dar o resultado. Se após a intercessão a pessoa continua resistindo e não quer se arrepender, talvez seja a hora de você entregá-la para Deus. Então, a resistência espiritual, queridos, ela é muito... olha, você está se voltando contra Deus. Eu tenho várias histórias que foram realmente reais sobre intercessão. Então, antes de orar, peça a Deus discernimento para que você não fique sob uma situação que você não sabe. Peça ao Espírito Santo que confirme, que ele possa te mostrar em sonhos, visões, e simplesmente pelo testemunho interno do seu coração.
A oração, ela é poderosa, mas ela precisa ser feita com fé. Mas se você saber ouvir a Deus, né, se Deus dizer não, não insista. Busque intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a entender. Esses momentos, queridos, de oração é muito importante. E o mais importante ainda é obedecer a Deus. E glória a Deus por isso. Amém? Eu aprendi muito com essa palavra. E você? Então, compartilhe com outras pessoas para que possam ser edificadas através dessa palavra. Amém? Essa ministração, ela é algo pessoal que eu tive com Deus. E muitas experiências, uma experiência pessoal que eu tive com Deus em orar pelas pessoas e não haver mudança. Então o Senhor me respondeu. Então eu quero trazer essa resposta aqui para vocês também. Eu acredito e creio que vai ser de grande eficácia. Deus abençoe suas vidas. Fiquem com Deus.